Ela sempre esteve ali, mas nunca foi escolhida. Tem dores que não fazem barulho, e talvez essa seja a pior de todas. Ela estava sentada na mesma mesa de sempre, no mesmo café de sempre, olhando para ele como se fosse só mais um dia comum. Mas não era, nunca era, porque para ele, aquilo era rotina, mas para ela, era tudo. Ele falava animado, mexendo no celular, mostrando alguma coisa engraçada. Ela ria, sempre ria, mesmo quando nem era tão engraçado assim, porque não era sobre a piada, era sobre ele, sobre estar ali, perto, fazendo parte de qualquer pedaço da vida dele. Você é a única que me entende, ele disse, sorrindo, e ela sentiu o coração apertar, mas ao mesmo tempo aquecer. Porque ouvir aquilo era o mais perto que ela chegava de algo real, mas ainda assim, não era suficiente. Nunca era. Ela abaixou o olhar por um segundo, tentando esconder o que sentia, porque ela já sabia, já tinha entendido há muito tempo. Ela era importante, mas não daquele jeito, nunca daquele jeito. E mesmo assim, ela continuava ali, todos os dias, como se o amor dela pudesse, de alguma forma, mudar o rumo da história. Ele continuava falando, distraído, leve, sem perceber nada, sem notar o jeito que ela olhava, sem perceber o silêncio que às vezes surgia, sem entender o quanto ela lutava para parecer normal. E você? Ele perguntou de repente. Tem alguém? Ela travou por dentro, mas por fora. Sorriu. Não, respondeu. Estou tranquila. Mentira. Uma mentira que já tinha virado hábito, porque a verdade era que ela já tinha alguém, e estava sentado bem na frente dela. Mas como explicar isso, sem perder tudo? Como dizer, eu gosto de você, sem destruir a amizade que era a única coisa que ela tinha? Então ela ficava, em silêncio, guardando, sentindo, sozinha. Ele voltou a mexer no celular, sorrindo de novo, e então disse, cara, você precisa conhecer ela. Aquilo veio como um aviso, um daqueles que a gente finge não entender, mas entende na hora. Ela quem? Perguntou, tentando manter a voz normal. Uma garota que eu conheci esses dias. Sei lá, é diferente. O mundo dela desacelerou. Por fora, nada mudou, mas por dentro, tudo desmoronou. Ela continuou olhando para ele, esperando, talvez, que fosse só empolgação. Mas não era. Era real. Ela viu no olhar dele. Era aquele brilho, que nunca foi por ela. Que bom, disse, sorrindo. Mas o sorriso não chegou nos olhos. E ele não percebeu. Claro que não percebeu, porque nunca percebeu. Ele começou a contar. Como conheceu, como ela era, o jeito dela, o sorriso dela. E cada palavra era como um peso, porque enquanto ele falava dela, ela lembrava de tudo. Dos dias juntos, das conversas, dos momentos que ela achava especiais. E percebeu algo doloroso, talvez só fosse especial para ela. Ela segurou a xícara com mais força, tentando se manter firme. Você está bem? Ele perguntou, sem maldade. Tô, respondeu rápido, só cansada. Mas não era cansaço, era o coração, que já não aguentava mais fingir. Mas mesmo assim, ela ficou. Ouviu tudo, comentou, apoiou, sorriu, como sempre fazia, porque amar em silêncio também exige força, e muita. Quando ele terminou de falar, parecia feliz, de verdade, e ela percebeu que o problema não era ele. Nunca foi. Ele só nunca sentiu. E isso, ninguém controla. O problema era ela, que mesmo sabendo disso tudo, ainda estava ali, ainda sentia, ainda esperava, mesmo sem motivo, mesmo sem chance, mesmo sem esperança. Eles terminaram o café, saíram juntos. Conversaram mais um pouco, como sempre, nada diferente, nada mudou, pelo menos, para ele. Mas quando ela se despediu, e virou as costas, o sorriso desapareceu. Na mesma hora, ela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas, mas uma escapou, silenciosa, discreta, como tudo que ela sentia. Até amanhã, ele disse, sem perceber nada. Ela apenas acenou, sem olhar para trás, e foi embora. Sozinha, com um sentimento que ninguém via, com um amor que ninguém escolheu, e com uma dor que só ela conhecia. E naquele momento, ela entendeu algo que doía mais do que tudo. Às vezes, você pode dar tudo de si, e mesmo assim, nunca ser suficiente.
o sorriso que não era para ela. Ela tentou fingir que estava tudo bem. De verdade, chegou em casa, largou a bolsa, sentou na cama e ficou olhando pro nada. Silêncio, um silêncio que gritava por dentro. As palavras dele ainda ecoavam na mente. Ela é diferente, você precisa conhecer ela. Ela fechou os olhos, mas quanto mais tentava esquecer, mais lembrava, do jeito que ele falava, do brilho no olhar, do sorriso sincero, aquele sorriso, que nunca foi por ela. Uma lágrima escorreu, depois outra, e quando percebeu, já estava chorando, não de forma exagerada, mas daquele jeito silencioso, que dói mais. Por que não eu? Ela sussurrou, mas não tinha resposta. Nunca tem. No dia seguinte, ela pensou em não ir, pensou em sumir, em evitar, em se proteger, mas não conseguiu, porque mesmo machucada, ela ainda queria ver ele. E isso era o que mais doía. Ela chegou no mesmo café, no mesmo horário, e lá estava ele, como sempre, mas naquele dia, tinha algo diferente. Ele parecia mais animado, mais leve, mais feliz, e aquilo já dizia tudo. Você não vai acreditar, ele disse, assim que viu ela. Ela forçou um sorriso. O quê? Eu saí com ela ontem. Pronto. Ali, o coração dela quebrou de novo, mas dessa vez, mais forte, mais fundo. Sério? Perguntou, tentando parecer normal. Sim, cara. Foi incrível, ele disse, empolgado. A gente conversou por horas. Parecia que o tempo nem passava. Ela apenas assentiu, enquanto por dentro, tudo desmoronava. E sabe o mais louco? Ele continuou. Eu nunca me senti assim antes. Aquilo foi direto, sem defesa, sem filtro. Ela desviou o olhar, porque não dava mais para sustentar. Que bom, respondeu baixo, mas ele não percebeu. Estava envolvido demais na própria felicidade. E ela, na própria dor. Ele começou a mostrar fotos, no celular. Olha ela. Ela olhou, e naquele momento, sentiu algo estranho. Não era raiva, não era inveja, era comparação, automática, involuntária, dolorosa. Ela era bonita, sorriso leve, olhar marcante, aparência que chamava a atenção, e naquele instante, ela pensou, é claro, ela é linda, disse, quase sem voz. Eu sei, ele respondeu, sorrindo, mas não é só isso. Tem algo nela. Ela sabia, ela sempre soube. Era aquilo que faltava nela, pelo menos aos olhos dele. Ela tentou mudar de assunto, mas ele voltava, sempre voltava, porque quando a gente gosta, a gente fala, e ele estava gostando, de verdade. Os dias começaram a mudar. Ele demorava mais para responder, cancelava encontros, sumia às vezes, e quando aparecia, era para falar dela, sempre dela, sempre dela. Ela começou a sentir a ausência, mas não só a ausência física, era outra coisa. Era como se o espaço que ela ocupava na vida dele estivesse sendo preenchido, pouco a pouco, sem aviso, sem despedida, e ela não podia fazer nada, porque nunca foi dela, nunca foi um espaço garantido, era só um lugar emprestado, até alguém melhor aparecer. E apareceu, uma tarde. Ele chegou atrasado, coisa que nunca fazia. Desculpa, disse, eu tava com ela. Simples assim, direto, sem pensar. Ela apenas assentiu, mas algo dentro dela quebrou de vez. Tá tudo bem? Ele perguntou. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, e pela primeira vez, pensou em falar, pensou em abrir o coração, pensou em dizer tudo, mas não disse, porque tinha medo. Medo de perder até aquilo. Então só respondeu, tá sim, mas não estava. E ele nunca percebeu. Naquela noite, ela chegou em casa diferente. Não chorou, não falou nada. Só ficou olhando pro celular, esperando uma mensagem dele, que não veio. E foi aí que ela entendeu algo que evitava há muito tempo. Ele estava seguindo em frente, e ela estava ficando para trás. E pela primeira vez, uma pergunta surgiu de verdade. Até quando eu vou aguentar isso? O afastamento que ele não percebeu. Dessa vez, ela não respondeu na hora. A mensagem dele chegou como sempre. Bom dia, mas algo estava diferente. Antes, ela responderia em segundos, com carinho, com atenção, com vontade. Mas naquele dia, ela só olhou e deixou lá. Não era jogo,
Não era orgulho, era cansaço, um cansaço que não vinha do corpo, mas do coração. Ela ficou encarando a tela por alguns minutos, pensando no que dizer, mas a verdade, ela não tinha mais vontade de fingir que estava tudo bem. Então apenas respondeu: "Bom dia", curto, seco, diferente, e pela primeira vez, ela não se esforçou. O dia passou estranho, silencioso, sem aquelas conversas longas, sem aquelas trocas constantes. E ele nem percebeu, porque estava ocupado com outra pessoa, com outra história, com outra prioridade. E isso foi o que mais doeu, porque não foi uma briga, não foi um afastamento brusco, foi pior, foi substituição silenciosa. Nos dias seguintes, ela começou a sumir mais, respondia menos, inventava desculpas, cancelava encontros, mas sempre de forma leve, sem chamar atenção, porque no fundo, ela queria ver se ele notava, se ele sentia, se ele reagia, mas não, nada, nenhuma pergunta, nenhuma preocupação, nenhum o que aconteceu, e aquilo confirmou tudo. Ela nunca foi prioridade, só presença, e presença pode ser substituída. Uma noite, ela abriu a conversa dos dois, subiu as mensagens, leu antigas conversas, riu sozinha, em alguns momentos, chorou, em outros, e percebeu algo que nunca tinha percebido antes. Sempre foi ela que puxava assunto, ela que mantinha, ela que sustentava. Ele só respondia, e quando algo melhor apareceu, ele foi, sem olhar para trás, sem perceber quem ficou. Ela respirou fundo, e pela primeira vez, tomou uma decisão, não por raiva, mas por amor próprio. "Eu preciso parar", sussurrou, mas parar dói muito, porque não é só deixar a pessoa, é deixar tudo o que você sentia, tudo o que você sonhava, tudo o que você imaginava, mesmo que nunca fosse real. No dia seguinte, ele mandou mensagem de novo, sumida. Ela leu, e dessa vez, demorou horas para responder. E quando respondeu, "Tô meio ocupada esses dias." Simples, sem emoção, sem esforço. Ele respondeu rápido: "Entendi, depois a gente se fala." E pronto, só isso. Aquilo foi o suficiente. Ela ficou olhando a tela, e percebeu, se ela não estivesse ali, nada mudaria para ele. Nada. E isso foi libertador, mas também devastador. Ela colocou o celular de lado, e ficou em silêncio, pensando, sentindo, aceitando, porque agora, não tinha mais como negar. Ela amava sozinha, e continuar ali, era se machucar todos os dias. Então ela começou a se afastar de verdade, não só das mensagens, mas de tudo, dos lugares, das rotinas, dos hábitos que envolviam ele, e aos poucos, ela começou a desaparecer da vida dele, sem briga, sem explicação, sem drama, só sumindo. E ele continuava vivendo, normal, sem perceber, sem sentir, sem notar, e aquilo doía, mas ao mesmo tempo, mostrava algo importante. Quem quer ficar, percebe. Quem não percebe, já foi. E pela primeira vez, ela começou a entender. Talvez o problema nunca tenha sido amar ele, mas continuar se escolhendo em último lugar. A falta que ele não sabia explicar. No começo, ele nem percebeu. A rotina continuava. Os dias passavam. As conversas mudaram. Mas nada parecia tão diferente assim. Ou pelo menos, era o que ele achava. Ele ainda saía. Ainda falava com a nova garota. Ainda se distraía. Mas aos poucos, alguma coisa começou a incomodar. Pequena, quase imperceptível, mas constante. Era como um vazio leve, que ele não sabia de onde vinha. Uma tarde, ele pegou o celular sem pensar. Abriu a conversa dela. Ficou olhando, sem motivo, sem mensagem nova, sem nada. Só silêncio. Estranho, porque antes, sempre tinha algo. Uma piada, um bom dia, uma conversa aleatória. Ela sempre estava ali. Sempre. Mas agora, não estava mais. Ele franziu a testa, e digitou: "E aí, sumida de verdade agora?" Mandou. Esperou. Minutos passaram. Nada. Ele largou o celular. Deve estar ocupada, pensou, mas algo dentro dele não aceitou tão fácil. Mais tarde, ele abriu de novo. Ainda nada. E aquilo começou a incomodar de verdade, porque não era comum. Ela nunca demorava assim. Nunca.
No dia seguinte, ele acordou e a primeira coisa que fez foi olhar o celular. Nada, nenhuma mensagem dela. E isso foi estranho, muito estranho, porque mesmo quando não falavam muito, ela sempre aparecia em algum momento. Mas agora, não, silêncio total. Ele tentou ignorar. Seguiu o dia, falou com outras pessoas, saiu, riu, mas no fundo, a sensação continuava, como se algo estivesse fora do lugar. Dias passaram, e o silêncio dela continuava, e foi aí que ele começou a sentir falta, mas não era só de conversar. Era diferente, era falta da presença, do jeito que ela entendia, do jeito que ela respondia, do jeito que ela fazia tudo parecer leve. Uma noite, ele estava com a nova garota, conversando, mas distraído, o olhar perdido. Você está bem? Ela perguntou. Tô, respondeu rápido, mas não estava, porque naquele momento, ele lembrou de uma conversa antiga, de uma risada, de um momento simples, que só fazia sentido com ela. E aquilo mexeu com ele. Ele pegou o celular escondido, abriu a conversa dela de novo, leu mensagens antigas, e pela primeira vez, prestou atenção em coisas que nunca tinha notado, o jeito que ela se importava, o jeito que ela puxava assunto, o jeito que ela estava sempre ali, sempre, e ele nunca tinha percebido quanto isso fazia diferença. Cara, ele sussurrou, algo começou a incomodar de verdade. Não era só saudade, era dúvida. Por que isso está estranho? Pensou. Ele tentou mandar outra mensagem. Sumiu mesmo, mas apagou. Ficou olhando a tela, sem saber o que fazer, porque pela primeira vez, ele não sabia como falar com ela. E isso nunca tinha acontecido. Nunca. Os dias continuaram, e o silêncio dela também. E agora, não dava mais para ignorar. Ele sentia falta dela, mas não sabia explicar por quê. Não sabia dizer quando começou, nem o que exatamente estava sentindo, mas sabia de uma coisa: algo estava faltando, e não era qualquer coisa, era ela. E foi aí que a dúvida virou outra coisa. Será que eu perdi algo, sem perceber? E essa pergunta não saiu mais da cabeça dele. Quando ele decidiu ir atrás, dessa vez, ele não conseguiu ignorar. A falta já não era leve, era constante, presente, incômoda. Ele tentou se distrair, tentou focar em outras coisas, mas sempre voltava para o mesmo ponto. Ela, sempre ela. Uma noite, sozinho em casa, ele pegou o celular de novo, abriu a conversa, ficou olhando por alguns segundos, respirou fundo, e dessa vez não apagou. Digitou, sério, está tudo bem? Enviou, e ficou olhando, como se a resposta fosse vir na mesma hora, como sempre vinha antes. Mas não veio. Minutos passaram, nada, e aquilo começou a incomodar mais do que ele esperava. Porque ela está assim, pensou, mas no fundo, ele já sabia, só não queria aceitar. Mais tarde, a resposta chegou, curta, tá assim, só isso, sem emoji, sem carinho, sem continuidade. Ele leu, releu, e sentiu, aquilo não era normal, tá diferente, murmurou, e estava mesmo, muito. Ele tentou puxar assunto, sumiu mesmo. Ela demorou, e respondeu, tô meio ocupada esses dias. De novo, curto, distante, frio. Ele ficou olhando aquilo, sem saber o que dizer, porque aquela não era ela. Ou talvez, era uma versão que ele nunca tinha precisado conhecer, e agora estava conhecendo, do pior jeito. No dia seguinte, ele decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Foi até o café, o mesmo de sempre, o lugar onde eles se encontravam. Chegou, olhou ao redor, procurou, nada. Ela não estava lá. Ele sentou mesmo assim, pediu um café, ficou esperando, sem saber exatamente o que, mas esperando. Os minutos passaram, e ela não apareceu. Ele pegou o celular, pensou em mandar mensagem, mas não mandou, porque pela primeira vez, ele não tinha certeza se era bem-vindo. E isso mexeu com ele, muito. Ele terminou o café, saiu, mas a sensação não saiu junto. Pelo contrário, só aumentou. Naquele dia, ele tentou falar com ela mais algumas vezes. Respostas curtas, demoradas, distantes. E cada resposta era como um espelho, mostrando exatamente como ele tinha sido. E agora, doía.
porque ele estava do outro lado, e não gostou. Não gostou nem um pouco. Uma noite, ele ficou olhando o celular, lembrando de tudo, das conversas, das risadas, dos momentos simples, e começou a entender. Ela sempre esteve ali, sempre, e ele nunca precisou correr atrás, nunca precisou se esforçar, nunca precisou sentir medo de perder, porque ela nunca foi embora. Até agora. Ele passou a mão no rosto, pensativo. Eu fui muito idiota, disse baixo, e pela primeira vez, admitiu para si mesmo, ele estava perdendo ela. E o pior, talvez já tivesse perdido, porque agora, não dependia mais dele, dependia dela, e ela já não parecia tão disponível assim. E foi aí que ele decidiu, eu vou falar com ela pessoalmente, sem mensagem, sem desculpa, direto, como deveria ter feito antes. Mas agora, tinha um problema, e ele ainda não sabia. Ela já não estava esperando por isso. O reencontro que não foi o mesmo. Ele não pensou muito, se arrumou rápido, pegou as chaves, e saiu, o coração batendo mais forte do que o normal. Ansiedade? Talvez, mas tinha algo diferente. Era como se, dessa vez, importasse mais, muito mais. Ele já sabia onde encontrar ela, ou pelo menos, onde ela costumava estar. Chegou no lugar, olhou ao redor, e lá estava ela, sentada, sozinha, mas diferente, muito diferente. Não era só a aparência, era o jeito, a postura, o olhar, a energia. Ela parecia distante. Ele parou por alguns segundos, só observando, como se estivesse vendo ela pela primeira vez. E talvez estivesse mesmo. Respirou fundo, e foi. Cada passo parecia mais pesado, mais importante, até que parou na frente dela. Oi, disse, meio sem jeito. Ela levantou o olhar, e naquele instante, o tempo desacelerou, porque ela viu ele, mas não reagiu como antes, sem sorriso automático, sem brilho no olhar, sem aquela leveza, só, calma. Oi, respondeu, simples, direto, neutro. Aquilo já foi suficiente para ele sentir. Alguma coisa tinha mudado, e não era pouca. Ele puxou a cadeira. Posso sentar? Ela deu de ombros. Pode. Ele sentou, mas o clima não era o mesmo. O silêncio entre os dois nunca tinha sido tão pesado. Antes, o assunto vinha fácil. Agora, parecia travado. Você sumiu, ele disse. Ela olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Não sumi, só parei de forçar presença. Aquilo bateu direto, sem aviso, sem proteção. Ele travou. Como assim? Perguntou. Ela respirou fundo. Eu sempre estive ali, disse, mas comecei a perceber que talvez não fosse necessário. Silêncio. Pesado. Ele desviou o olhar, claramente afetado. Não é assim, tentou dizer, mas ela interrompeu, sem agressividade. Só, verdade. É sim. Aquilo doeu, porque ele sabia que tinha algo ali, algo que ele nunca tinha prestado atenção. E agora, estava na cara. Eu senti sua falta, ele disse, de repente. E dessa vez, foi sincero. Ela ouviu, mas não reagiu como ele esperava. Sentiu? Perguntou, mas não era dúvida. Era outra coisa. Sim, ele respondeu. Eu não entendi no começo, mas eu senti. Ela abaixou o olhar por um segundo, como se aquilo tocasse, mas voltou rápido, mais firme. Engraçado, disse, porque eu senti sua ausência por muito tempo, e você nunca percebeu. Silêncio. Aquilo fechou tudo. Ele não tinha resposta, porque não tinha mesmo. Ela continuou. Eu sempre estive aqui, disponível, presente, tentando, e você nem via. A voz dela não estava alta, mas estava carregada, de tempo, de dor, de verdade. E agora que eu me afastei, ela completou. Você sentiu? Ele passou a mão no rosto, claramente mexido. Eu errei, disse baixo. Ela não respondeu, porque ouvir aquilo não apagava nada. Eu não sabia. Ele continuou. Eu juro. Ela olhou direto para ele. Esse é o problema, disse. Você nunca soube, porque nunca quis ver. Silêncio, longo, desconfortável, real. Ele olhou para ela, com um olhar diferente agora. Mais atento, mais presente, como se estivesse finalmente enxergando. Mas agora eu estou vendo, disse. E aquilo foi sincero. Ela percebeu, mas ainda assim,
Não era simples. Agora pode ser tarde. Respondeu, e essa frase pesou muito, porque pela primeira vez, ele sentiu medo, medo real, de perder, de verdade. Ele se inclinou um pouco para frente. Não fala isso, disse eu ainda posso. Pode o quê? Ela interrompeu. Silêncio. Ele travou, porque não sabia o que fazer, não sabia como consertar, não sabia nem quando tudo tinha mudado. Ela levantou devagar, pegou a bolsa. Eu não estou mais no mesmo lugar, disse, e você percebeu isso tarde. Ele levantou também, mas ainda dá tempo. Insistiu. Ela olhou para ele, com calma, mas dessa vez, com uma força que ele nunca tinha visto. Talvez dê, disse, mas não depende só de você. E começou a sair. Ele ficou parado, sem saber se ia atrás, sem saber o que dizer, sem saber como agir, porque agora, não era mais fácil, não era mais garantido, e não era mais simples. E pela primeira vez, ele entendeu: amor não correspondido cansa, e quando cansa, muda tudo. E ele, talvez estivesse começando a amar, justo quando ela aprendeu a se afastar. Quando ele finalmente sentiu, dessa vez, ele não deixou ela ir tão fácil. Espera, disse, dando um passo à frente. Ela parou, mas não virou na hora. Ficou ali, de costas, em silêncio, como se estivesse decidindo se valia a pena ouvir mais alguma coisa. Ele respirou fundo, o coração acelerado, como nunca tinha ficado antes. Eu não quero que isso acabe assim, disse. Ela virou devagar, o olhar firme, mas ainda protegido. Acabar o quê? Perguntou, e aquela pergunta não era simples. Ele abriu a boca para responder, mas travou, porque naquele momento, ele percebeu que nunca tinha dado um nome para aquilo, nunca tinha definido, nunca tinha assumido. E agora, precisava. A gente, disse, meio perdido isso. O que a gente tem? Ela olhou por alguns segundos, e respondeu com calma. A gente nunca teve nada. Aquilo acertou direto, sem desvio, sem suavizar. E o silêncio que veio depois foi pesado, porque pela primeira vez, ele sentiu o vazio daquela frase, sentiu o quanto aquilo era verdade, e o quanto ele nunca tinha parado para pensar nisso, mas podia ter tido. Ele disse, quase como um pedido. Ela deu um leve sorriso. Triste, podia, respondeu, mas não teve. Simples, real, e impossível de discutir. Ele passou a mão no cabelo, claramente frustrado, mas não com ela, com ele mesmo. Eu só não vi, disse, eu juro que não vi. Ela cruzou os braços, e eu cansei de esperar você ver. Aquilo doeu, mas ao mesmo tempo, abriu algo dentro dele, porque agora, não era mais só saudade, era consciência, era arrependimento, era sentimento nascendo. De verdade, ele deu mais um passo, agora mais próximo. Mas eu estou vendo agora, disse, e não é pouco. Ela não respondeu, mas não saiu. Isso, já dizia muito. Eu senti sua falta. Continuou, mas não foi só isso. Ele respirou fundo, como se estivesse criando coragem. Eu senti falta de você, de um jeito que eu não esperava. O silêncio ficou diferente, mais leve, mas ainda tenso. Tarde, né? Ela disse, mas a voz já não era tão dura. Ele percebeu, e se aproximou mais um pouco. Talvez, respondeu, mas é real. Ela desviou o olhar, porque ouvir aquilo mexia, mesmo depois de tudo, mesmo tentando se proteger. O coração ainda lembrava. Eu não posso voltar para aquele lugar. Ela disse, onde eu gostava sozinha. Ele balançou a cabeça. Eu sei, respondeu, e eu não quero que você volte para lá. Silêncio. Ele continuou. Eu só quero ter uma chance de fazer diferente. Agora o clima mudou. Era outra conversa, outro nível. Ela olhou para ele, com mais calma, mas ainda com dúvida. E a outra garota? Perguntou. Ele travou por um segundo, mas respondeu. Eu achei que era o que eu queria. Disse, mas quando você sumiu, eu percebi que não era. Ela ficou em silêncio, analisando, sentindo. Ou seja, disse, você só percebeu porque me perdeu. Ele respirou fundo. Sim, sem defesa, sem desculpa, só verdade. Isso pesou, mas também teve valor. Ela abaixou o olhar, pensativa. Isso não é justo comigo, disse. Ele concordou. Eu sei que não é.
respondeu, mas o que eu sinto agora também não é mentira. Silêncio. Mais longo, mais profundo. Ela levantou o olhar novamente, e pela primeira vez, sem barreira total, eu precisei me afastar para me escolher. Disse para não me machucar mais. Ele assentiu, e eu precisei te perder, para entender o que você era para mim. Os dois ficaram em silêncio, se olhando, como se tudo estivesse sendo reconstruído ali, mas devagar, com cuidado, com medo, porque agora, não era mais simples, não era mais leve, era real, e real exige coragem. Ela respirou fundo. Eu não sei se consigo confiar nisso, disse, e ele respondeu na hora. Então não confia ainda. Ela franziu a testa. Como assim? Eu não quero que você acredite em palavras. Disse, eu quero te mostrar. Aquilo foi diferente. Não foi promessa, não foi pressão, foi intenção. E isso mexeu com ela. Mas mesmo assim, ela deu um passo para trás. Eu preciso de tempo, disse. Ele concordou, sem insistir. Eu sei. Ela virou e começou a andar. Mas dessa vez, não foi embora da mesma forma. Não foi um fim. Foi uma pausa. E ele ficou ali, olhando, pensando, sentindo, porque agora não tinha mais dúvida. Ele estava se apaixonando, de verdade, e pela primeira vez, sabia o que era gostar de alguém, sem ter certeza se teria essa pessoa. E isso mudava tudo. A verdade que ela guardou por tempo demais. O tempo passou, mas não como antes. Agora, cada dia tinha peso, cada silêncio dizia algo, e cada pensamento voltava para o mesmo lugar. Ela e ele, separados, mas conectados. Ela tentou seguir, de verdade, se ocupou, saiu mais, conversou com outras pessoas, mas no fundo, algo ainda estava ali, guardado, mal resolvido. E isso não deixava ela seguir completamente. Uma noite, ela pegou o celular, ficou olhando a conversa dos dois. O nome dele ali ainda mexia, ainda importava. Ela respirou fundo e tomou uma decisão. Eu não posso continuar assim, sussurrou. Não era sobre voltar, nem sobre esquecer, era sobre resolver. Ela precisava falar, de verdade, sem esconder mais nada, sem medo, sem proteção. Então mandou mensagem. A gente pode conversar. Do outro lado, ele respondeu na mesma hora. Pode. Quando? Sem hesitar, sem demora, como se estivesse esperando por aquilo. E talvez estivesse mesmo. Eles marcaram o mesmo lugar, mas agora, com outra energia, outro peso, outra intenção. Ela chegou primeiro, sentou, respirou fundo, as mãos levemente trêmulas, mas o olhar decidido. Dessa vez, ela não ia fugir. Ele chegou alguns minutos depois, e quando viu ela, parou por um segundo, porque havia algo diferente. Ela parecia mais forte, mais segura, mais dona de si. Ele se aproximou. Oi, disse. Oi, respondeu. Ele sentou. O silêncio veio, mas não era desconfortável. Era preparação. Ela respirou fundo, olhou para ele, e começou. Eu nunca falei isso para você, disse, mas eu senti tudo sozinha por muito tempo. Ele não interrompeu, só ouviu, atento, presente. Enquanto você falava de outras, eu estava ali. Enquanto você sumia, eu esperava. Enquanto você não via, eu sentia. A voz dela não tremia, mas carregava tudo, tudo o que ficou guardado por muito tempo, e isso foi me destruindo aos poucos. Continuou porque eu estava dando tudo, sem receber nada. Ele abaixou o olhar, cada palavra, batendo forte. Eu me senti insuficiente, disse como se nunca fosse ser escolhida. Silêncio, pesado, mas necessário. Ela continuou, e o pior é que mesmo assim, eu continuava ali. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo o peso, sentindo o erro, até que eu cansei. Ela disse, simples, mas definitivo. Ela olhou direto para ele. Cansar de amar sozinha é o tipo de coisa que muda a gente. Ele assentiu lentamente, sem defesa, sem desculpa, porque não tinha o que dizer. Ela respirou fundo, e chegou na parte mais difícil. E agora que você veio atrás, disse, eu não sei o que fazer. Ele levantou o olhar. Finalmente, porque eu ainda sinto. Ela continuou, mas também tenho medo. Aquilo foi forte, real e verdadeiro. Medo de voltar para o mesmo lugar.
Disse de me machucar de novo, de acreditar, e não ser suficiente outra vez. Silêncio. Agora era a vez dele. Ele respirou fundo, e respondeu com calma: você nunca foi insuficiente. Ela não reagiu, porque já tinha ouvido isso antes, mas nunca sentido. Ele continuou: eu só fui cego, direto, sem filtro. Ela olhou para ele, esperando mais. Eu tive você o tempo todo, disse, e nunca parei para enxergar. A voz dele mudou, mais firme, mais verdadeira. E agora que eu enxerguei, não dá para fingir que não é nada. Ela ficou em silêncio, sentindo, analisando. Mas eu não vou te pedir para confiar em mim, ele disse. Ela franziu a testa. Não, ele balançou a cabeça. Não, respondeu, porque eu sei que confiança não se pede, se constrói. Aquilo foi diferente. Ela percebeu. Então eu vou te provar. Ele completou. Silêncio. O olhar dela suavizou um pouco, mas ainda com cuidado. Como? Perguntou. Ele respondeu sem hesitar, com atitude, simples, mas forte. Ela respirou fundo, pensativa. E então, disse algo que mudou tudo. Então eu vou te dar uma chance. Ele travou, mas antes que reagisse, ela completou. Mas não vai ser fácil. Ele assentiu na hora. Eu sei, ela continuou. Você vai ter que me mostrar, todos os dias, que isso é real. Eu vou, respondeu firme. E no primeiro sinal de que é só momento, disse: eu vou embora. Ele não discutiu, não tentou aliviar. Só disse: justo. Silêncio. Mas agora, um silêncio diferente, mais leve, mais aberto, mais possível. Ela olhou para ele, pela primeira vez, sem barreira total. E ele percebeu, porque agora, não era mais sobre convencer, era sobre construir. E isso leva tempo, mas pela primeira vez, os dois estavam no mesmo lugar, sentindo, querendo, tentando. E aquilo já era um começo. Quando ele começou a provar, dessa vez, não era só fala. Ele sabia disso. Sabia que não adiantava mensagem bonita, nem promessa vazia, porque foi exatamente isso que faltou antes. Atitude. Então ele começou, diferente, sem pressão, sem exagero, sem forçar espaço, mas presente, de verdade. No dia seguinte, ela acordou com uma mensagem simples: bom dia, espero que seu dia seja leve. Sem insistência, sem puxar conversa, só cuidado. Ela leu, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu peso, mas também não se entregou, porque agora, ela sabia, sentimento não sustenta sozinho. O dia passou, e ele não ficou mandando mensagem o tempo todo, não ficou cobrando resposta, não ficou tentando forçar atenção. E isso já era diferente. Dias depois, ele apareceu no trabalho dela, mas não entrou, não invadiu, só mandou mensagem: tô aqui fora, trouxe um café para você. Se não quiser ver, eu deixo e vou embora. Aquilo pegou ela de surpresa. Ela ficou olhando a mensagem por alguns segundos, pensando, analisando, e decidiu sair. Quando abriu a porta, ele estava lá, parado, com um café na mão, um pouco nervoso, mas sincero. Oi, disse. Oi, respondeu. Ele entregou o café. Eu lembrei como você gosta. Detalhe, pequeno, mas importante. Ela pegou. Obrigada. Silêncio leve, sem pressão, sem obrigação. Ele não tentou puxar assunto demais. Não tentou ficar. Eu só queria te ver um pouco, disse, e desejar um bom dia pessoalmente. Ela assentiu, e antes que ela dissesse algo, ele completou: fica tranquila, não vou te pressionar. E saiu. Assim, simples. Aquilo ficou na cabeça dela o resto do dia, porque era novo, era diferente, era respeito. Os dias foram passando, e ele continuou, presente, mas no limite certo. Mandava mensagem, mas não cobrava. Chamava, mas aceitava quando ela não podia. E aos poucos, ela começou a relaxar, a baixar a guarda, a sentir algo que há muito tempo não sentia: segurança. Uma noite, ela percebeu algo. Estava sorrindo com uma mensagem dele, sem perceber, sem esforço, natural. E isso assustou, porque ela sabia o que aquilo podia virar. Mas também, não era mais como antes. Agora, ela estava no controle. Ele, por outro lado, estava cada vez mais envolvido, mas não só emocionalmente, na atitude.
no cuidado, no detalhe. Uma tarde, ela comentou sem pensar: tô cansada esses dias. No outro dia, ele apareceu com algo simples, um chocolate, e disse, para ver se melhora um pouco. Ela riu. Você não desiste, né? Ele respondeu olhando nos olhos. Não de você. Aquilo bateu diferente, forte, mas ainda assim, ela segurou, porque agora, ela não ia se perder de novo, mas o coração já não estava tão fechado. E ele sabia, porque pequenos sinais começaram a aparecer. Ela respondia mais rápido, puxava assunto às vezes, aceitava sair, mesmo que pouco, e para ele, cada pequeno avanço valia muito, muito mais do que antes, porque agora era conquistado, não era garantido. Uma noite, eles estavam sentados conversando, clima leve, sem pressão, sem passado sendo jogado na mesa, só presente. E em um momento de silêncio, ela olhou para ele e disse: você está realmente tentando. Ele sorriu. Tô. Isso faz diferença, ela completou. Aquilo foi tudo para ele, mas mesmo assim, ele não exagerou, não avançou demais, porque agora, ele tinha aprendido. Pressa estraga, cuidado constrói. Ela respirou fundo, olhou para frente, e disse algo que ele nunca esperou ouvir. Eu estou começando a confiar. Silêncio, mas um silêncio bom, leve, verdadeiro. Ele não respondeu na hora, só olhou, sentindo, porque aquilo não era pouca coisa, era conquista, e conquista leva tempo, mas vale muito mais. E naquele momento, os dois perceberam algo importante. O amor que antes era só de um, agora estava começando a ser dos dois. O amor que finalmente aconteceu. Dessa vez, ele não quis deixar passar. O momento estava ali, simples, leve, mas verdadeiro. Eles estavam sentados juntos, como tantas outras vezes no passado, mas agora era diferente. Não tinha mais silêncio escondendo o sentimento, não tinha mais dúvida sobre o que um representava para o outro. Só presença real. Ela estava mais tranquila, mais aberta, mas ainda com aquele cuidado de quem já se machucou. E ele sabia. Por isso respirou fundo, e decidiu falar, de verdade, sem medo, sem volta. Eu preciso te dizer uma coisa. Começou. Ela olhou para ele, sem interromper, mas atenta. Ele passou a mão no rosto, nervoso, mas firme. Eu demorei, disse, demorei muito para enxergar tudo isso. Ela não desviou o olhar, porque agora, ela queria ouvir. Eu tive você do meu lado o tempo todo. Continuou, e nunca parei para ver o quanto você era importante. A voz dele carregava arrependimento, mas também verdade. E quando você se afastou, disse, eu senti silêncio. Senti de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Ela respirou fundo, porque aquilo tocava. Não foi só falta, ele completou, foi vazio. As palavras vieram mais naturais agora, mais sinceras. Eu tentei ignorar, tentei seguir, mas não dava. Porque não era qualquer pessoa, era você. Ela abaixou o olhar por um segundo, emocionada, mas ainda firme. E quando eu fui atrás, ele continuou e eu percebi que talvez fosse tarde. Ele se aproximou um pouco, sem invadir, só se colocando ali. Mas mesmo assim, eu quis tentar, porque o que eu sinto agora não é dúvida, silêncio, o tipo de silêncio que prepara algo grande. Ele olhou direto nos olhos dela e disse: eu gosto de você. Pausa. Respiração. De verdade, não como antes, mas como eu deveria ter gostado desde o começo. O coração dela disparou, porque aquilo era tudo o que ela quis ouvir por tanto tempo. Mas agora, não era mais só ouvir, era sentir. E ela estava sentindo. Ele continuou: eu sei que eu errei, sei que você sofreu, e sei que eu não posso apagar isso. Ela assentiu de leve, porque era verdade. Mas eu quero construir algo novo com você, disse do jeito certo dessa vez. Silêncio. O olhar dela mudou, mais leve, mais entregue, mas ainda com verdade. Ela respirou fundo e respondeu: eu esperei muito tempo por isso. Ele sentiu, muito mesmo. Continuou: e quando você não viu, eu tive que aprender a me escolher. Ele assentiu, respeitando, e foi difícil. Ela disse, mas foi necessário. Ela olhou nos olhos dele, agora, sem fugir. E hoje, eu não preciso mais de você, disse. Ele travou por um segundo,
mas ela completou: mas eu quero você. Silêncio. Forte, profundo, real. Aquilo mudou tudo, porque não era mais dependência, era escolha. Ele sorriu, de verdade, talvez o sorriso mais sincero que já deu. Então fica comigo, disse baixo. Ela deu um pequeno passo à frente e respondeu: mas dessa vez é diferente. Eu sei, ele disse. Se for para ser, tem que ser leve, recíproco e verdadeiro. Vai ser, respondeu, e pela primeira vez, não foi promessa, foi intenção. Ela sorriu, e sem pressa, se aproximou mais. O abraço veio, calmo, sem desespero, mas cheio de significado, porque ali, não era mais amor sozinho, não era mais espera, não era mais dor, era encontro, era escolha, era reciprocidade. E naquele momento, os dois entenderam. O amor que começou em silêncio, finalmente encontrou voz. E você, teria esperado tanto tempo por alguém assim? Ou teria desistido antes? Comenta aqui de onde você está assistindo, e o que faria no lugar dela.